que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Amados, o que Jesus quis dizer com essa parábola do arado, da mão no arado, aqui eu creio que todos conhecem o que é um arado. Mas na realidade o que Jesus quis dizer com isso aqui é sobre o que tem acontecido com muita frequência nesses últimos dias. Por que tanta desistência? Por que tantas pessoas que são chamadas, como eu, você que estamos aqui, para pôr a mão no arado, e por qualquer coisa hoje nós temos desistido, por qualquer desculpa, por qualquer situação. Por quê? O privilégio que nós temos é tremendo. Quantos que nesse momento não vai ter essa mesma oportunidade, sua e minha, de estarmos aqui sendo convidado a pôr a mão no arado? Quantos que nesta manhã não vão amanhecer? Mas Deus olhou de lá e chamou. Diz que muitos chamados e poucos escolhidos. Mas Ele nos chamou. A igreja é isso. É a mão no arado. Isso aqui Ele está falando para nós todos que somos crentes. Mas o porquê de tanta desistência? O porquê? Para nós entendermos isso aqui, nós temos que ir a uma situação aqui também em Lucas, de 2 cidadãos. No nascimento da igreja, essa questão de desistência, de olhar para trás, começou lá no dia que a igreja nasceu. E os porquê? E quais são os resultados disso? Vamos ver? Abram suas Bíblias em Lucas, aí na frente mais um pouco. Lucas 24. A partir do 13. Eu vou ler e os irmãos me acompanhem. Diz assim: nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 70 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou ele. Quais? Responderam eles: as que diziam respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, que dizem: está ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: ó tolos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes
o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem iam mais longe. E eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e recolheram e reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E encontraram reunidos os 12 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como tinha reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Que história! O que tem a ver com nós? Aqui, dentro dessa história, vou fazer 7 perguntas que muitos têm feito e dado 7 motivos, só 7, para desistir, para olhar para trás, para abrir mão do seu chamado, para abrir mão do seu propósito. Entendeu? O primeiro, vamos entender essa história. Esses 2 homens, a Bíblia só relata o nome de um, Emaús. Diz que ao 3º dia, eles estavam indo para uma aldeia chamada Cleopas. Eles iam comentando os últimos acontecimentos. Mas, aonde fica Emaús? Emaús é uma cidade pequena, sem nada de importância. Eles estavam voltando de onde eles vieram. Eles estavam voltando para trás, abrindo mão do arado. Eles estavam voltando para Emaús, uma cidade sem significância. E desta forma acontece com nós todos os dias. Diante dos fatos, a gente não consegue entender o que Cristo está falando com a gente. Não havia nada, irmãos, nada. É como muitos que não conseguem entender o propósito. É como muitos que estão cegos, como aqueles 2 estavam. É como muitos que estão no meio da coisa acontecendo e não conseguem enxergar. Eles estavam diante dos maiores acontecimentos já existentes aqui na terra. Da crucificação, da ressurreição. E eles não conseguiam ver nada disso. Estavam espiritualmente cegos. E eles estavam voltando para Emaús. Estavam voltando de onde vieram. Da monotonia, do vazio, do nada. Primeiro motivo dado. Segundo, cegueira espiritual. No versículo 15 e 16, eles estavam cegos, ao ponto do próprio Jesus lhe dirigir as palavras e eles não conseguirem ver que Jesus estava caminhando com eles. Terceiro motivo, estavam tristes. Não é assim que sempre acontece? Não acontece com a gente, diante das coisas que não dão certo, do jeito que a gente quer que saiam, aí vem a tristeza, o desânimo, e a gente logo quer desistir? A mesma coisa aconteceu com aqueles 2. Uma coisa interessante me chama a atenção nessa história. Sempre também tem um que não vai para lugar nenhum e sempre quer levar mais um. E quem volta do meio do caminho para lugar nenhum vai. Aqui a palavra só nos chama a atenção para o nome de um, que era
Cleopas. Por que Jesus lhe dirigiu a palavra? Porque era quem mais falava. Com certeza, foi ele que induziu o outro. Foi ele que induziu o outro a desistir. Sempre é assim. Mas você tem que tomar cuidado. Com quem você se relaciona? Tem propósito? Porque aqui nós podemos entender que um estava levando o outro. E o mais tagarelo, o mais conversador era Cleopas. Estavam tristes por causa dos fatos e por não entender os fatos. Quarto, estava no saudosismo, versículo 19. Tinha perdido as esperanças. Quantas vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, e acabamos ficando desesperançosos e desistimos. Quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino. Sexto, estavam decepcionados com os fatos que eles queriam que fosse do jeito dele. E sétimo, falta de fé, descrença, é o mais perigoso. É o que mais tem atingido a igreja, a falta de fé. E o que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. A falta de fé tem destruído os crentes. A descrença de acreditar que você está aqui por um propósito. Eu acabei descobrindo nessa caminhada que o meu maior problema é que eu era interativo, que eu precisava de uma ocupação. Eu precisava de uma responsabilidade. Eu precisava de me envolver com alguma coisa séria, que faz sentido. E você não veio aqui em vão. Sabe aquela ansiedade que você fica, vai para um lado, vai para o outro. É um chamado. É como quem diz a palavra, você tem que ir tateando, mas não pode desistir. Não pode abrir mão. Não pode olhar para trás. Olha de onde Deus tem nos tirado. Acorda. Jesus, assim como aqueles dois, quer abrir tua visão. Quer fazer teu coração arder como ele fez quando sentou à mesa e partiu o pão. É o que está faltando muitas vezes na igreja, é isso. É esse relacionamento com Deus. E muitos, por muito pouco, têm abrido mão e largado mão do arado e voltado para Emaús. Emaús. Quantos têm voltado para Lodebar, terra de tristeza e dor? Por conta desses 7 motivos que aqui foi dado. Tristeza, desânimo. Às vezes, a varoa quer se realizar, mas não dá certo. O varão, sabe por quê? Porque ainda não entendeu os planos de Jesus na sua vida. Falta de fé, falta de esperança, de crença, acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Mas Jesus não vai desistir de mim nem de você, não. Mas eu trago uma boa notícia para a igreja. Uma péssima e uma boa. Primeiro, o resultado desses que abrem mão do seu chamado. Vamos dar um pulo ali em Lucas 4. Evangelho de São Lucas 4. Capítulo 4. Versículo 24. Continuou ele: em verdade vos digo que nenhum profeta... Perdão, irmãos. Aleluias. É forte. Perdão. É Lucas 11, 24. Jesus disse aqui
Quando nós desistimos, quando abrimos mão do arado, olha o que acontece. Lucas 11:24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, em busca de descanso, mas não acha. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Quando chega, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, e, entretanto, habita ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Aí o apóstolo Pedro vem também e adoça. 2 Pedro 2, aí no finalzinho da Bíblia, e diz, e cumprimenta. Segunda Pedro 2:20, e diz: se depois de ter escapado das contaminações, das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvido nelas e vencido, tornou seu último estado pior do que o primeiro. Melhor lhe fora nunca conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio-lhe o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a rolar na lama. Jesus que diz, o apóstolo Pedro reforçou. Quando nós abrimos mão, quando nós olhamos para trás, depois que nós somos chamados, ninguém está aqui em vão. Aqui ninguém veio simplesmente para receber um tratamento, para isso ou para aquilo. Você veio ser convidado para fazer parte do reino de Deus. Você veio aqui convidado para botar a mão no arado e ser uma coluna do céu aqui na terra. Aleluia. E a palavra de Deus diz que muitos têm se desviado por muito pouco, com muita pouca desculpa. O que nos falta é fé, é esperança, é ânimo, é esforço da nossa parte. É o que nos falta. Em 2 Coríntios 9:6 diz que quem planta, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. A palavra diz de arado, fala de colheita. O que você tem colhido? O que você tem plantado? A Bíblia diz que tudo que plantamos, colheremos. O que você tem colhido até aqui? O que você tem plantado? Comece a mostrar seus frutos. Os frutos. Conheceremos as aves pelos frutos. Conheceremos as aves pelos frutos. Quais são os seus frutos? Que semente você tem semeada? De amor, de perdão, de paz, de entender seu próximo? É muito simples. Só dizer: Jesus me conhece, eu estou com Jesus, mas não tem os frutos que Jesus diz. A palavra agora, eu tenho uma palavra maravilhosa. Não existe desculpa, não existe para aqueles que abrem mão e olham para trás. Romanos 8, abra suas Bíblias em Romanos 8. A partir do 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então a palavra que nos garante que nada, nem ninguém, nem outra criatura, nem poderes, nem potestade separará-nos do amor de Deus em nossos corações. Aleluia. Nada pode tirar Jesus de ti. Deus está aqui com a mão dele e nós estamos na mão dele. Quem sai é nós. Nada nos tira. Nada. Entenda isso.
Toda desculpa, toda mera desculpa é pequena. É pequena. Muitas vezes é o nosso entendimento que está curto. A cegueira espiritual. Jesus ia andando com eles e eles não conseguiam ver que era Jesus. Jesus está do nosso lado todos os dias. Ele disse que não nos deixaria órfãos. Ele disse que todos os dias, até o fim do tempo, estaria conosco. Jesus está do teu lado. Jesus está querendo te abençoar. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz, a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Deus quer fazer uma festa, quer te devolver a alegria, a razão de viver, contar os dias na presença dele e todos os dias se agradecer. A vida é única e ela é bela. É única, é única. Ela é maravilhosa. Nós só temos uma certeza de morrer. E por que não viver para Cristo? E por que não botar a mão no arado agora com toda a força? E por que não plantar muita semente para colher muito? Jesus disse que havia um rapaz, um jovem louco, que se preocupou só com o que era da terra, só com os bens materiais. Ele ajuntou, trabalhou e se esforçou e ajuntou tudo e muito, e botou uma rede e falou: alma, descanse e goza, temos muito para a vida inteira. Aí veio uma voz lá de cima e disse: louco, esta noite eu pedirei a tua alma, e o que tu tens preparado para mim? A gente nunca parou para pensar na morte, né? O que nós temos preparado para o Senhor, para aquele que nos enviou, aquele que nos deu a graça da vida, aquele que olhou lá de cima, nós estávamos morrendo, o diabo já tinha aberto uma cova e ele falou: não. E está nos dando mais uma oportunidade. E muitas vezes a gente está como aqueles cabras querendo ir para Emaús, né? Uma terra desconhecida, uma cidade sem significância. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar. Nem a morte, nem a vida, nem outra criatura. Abra o teu coração para Jesus nesta noite. Fale com Ele. Como está a sua vida? Eu não sei. Mas Ele sabe. Ele sabe como aqui você chegou hoje. Ele sabe como foi seu dia hoje. Ele sabe seus pensamentos ansiosos. Ele quer te consolar, te acalmar teu coração. Abra teu coração para Jesus. Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para você. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.